famílias que estão em casa, que porventura não poderão estar aqui essa noite, mas estão em casa ouvindo a Tua palavra. Que a Tua palavra entre no corações dela, Pai. Penetre como espada de dois gumes, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos a nossa família firmada na Tua palavra. Obrigada, Pai, porque nós temos o Espírito Santo para nos ensinar como conduzir a nossa família, para nos capacitar a ser mulheres sábias, para nos ensinar a criar os nossos filhos. Obrigada, Pai, porque o Senhor deixou tudo pronto para nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos abandona. Obrigada, Senhor, porque família é um projeto Teu. E ninguém nem nada pode destruir o Teu projeto, Pai. Obrigada, Espírito Santo, porque esse culto é do Senhor. Que o Senhor possa estar tratando com cada pessoa que está aqui, com cada pessoa que está em casa. Que tudo aquilo que o Senhor me entregou, eu sei, Pai, que nós precisamos ouvir e praticar essa palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de estar aqui essa noite para receber da Tua palavra. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Pode sentar. Obrigada ao louvor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Para você que não me conhece, para você que está em casa, que ainda vai ver essa ministração através do YouTube. Eu sou diaconisa do ministério, a diaconisa Kátia, casada com o diácono Damião. Muito bem casada, graças a Deus. Há 22 anos. Nós temos 2 filhos, um com 21 e o outro com 5 anos. E a nossa casa, ela serve ao Senhor. Amém, amados? Então, eu estou aqui essa noite para ministrar a palavra para vocês. Sabendo que eu sou a primeira a ouvir, a primeira a ser tratada. E para mim é um motivo de grande honra estar aqui ministrando para famílias. Amém? Então, abre tua Bíblia, por favor, lá em Salmo 127, que é um versículo que a gente sempre abre, né? Aqui no nosso ministério. É o versículo base para os cultos da família. Salmo 127. Que diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Sabe, amados, que será inútil. Se não for o Senhor que for construindo o nosso lar, a base da palavra, a base das instruções dele, será inútil. Com as suas próprias forças não dá. Nós precisamos do Senhor para viver bem em família. Amém? O versículo 2 diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Será inútil você só pensar em trabalhar, esquecer a tua família. A tua família, ela é preciosa. Ela tem que estar em primeiro lugar na tua vida. O trabalho vai vir, você vai ter tempo para tudo, para trabalhar, para tudo, mas você precisa considerar a tua família. Você precisa honrar a tua família. Versículo 3. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. O teu filho é uma herança do Senhor. É um presente de Deus. É precioso. Independente de, o teu filho é um presente de Deus. Versículo 4.
Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Teus filhos são como flechas. Sabe, se você criar ele firmado nessa palavra, ele vai muito longe do que você. Ele vai fazer mais coisas do que você faz hoje. Sabe? Ele vai além. Ele vai voar alto. Amém, amados? E nessa noite, o tema da nossa ministração, a qual o Senhor me entregou, o Espírito Santo me entregou, é a importância da submissão na família. Nós vamos falar sobre submissão. Amém? Sabe que submissão é um lugar de conforto. E nós precisamos praticar a submissão na família. E o que significa submissão? A disposição para obedecer. Disposição para obedecer. Para aceitar uma situação de subordinação. Docilidade, obediência, subalternidade. Sabe que a submissão ela é uma atitude que vem de dentro. Ela vem do teu coração. É de dentro para fora. Porque a tua carne e a minha carne, ela não quer ser submissa. Ela não gosta dessa palavra, submissão. E a submissão é você estar debaixo de uma proteção. Amém, amados? E a submissão foi estabelecida por Deus desde o princípio. Porque o nosso Pai, ele é organizado. Aonde você for, você vai precisar ser submissa a alguém. Vai ter alguém acima de você e você vai precisar ser submisso. Você vai precisar praticar. E muitas vezes dentro de casa a gente não quer praticar. E nessa noite eu vou começar com as mulheres, conosco. Mas vai ter para mulheres, também vai ter para o marido, porque ele tem o seu papel, os filhos. Mas eu vou começar conosco. Amém, amadas? Glória a Deus. Aleluia. Então, abre a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2. Vamos lá para o início. Como eu disse a vocês, como a palavra diz, a submissão ela foi criada pelo Senhor desde o princípio, porque Deus ele é organizado. Gênesis capítulo 2 e o versículo 18. Submissão é um assunto bem abrangente, né? Ele afeta todas as áreas da nossa vida. Mas essa noite é um culto para a família, de família, e nós vamos falar sobre a submissão na família. Amém? E aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: Então, o Senhor Deus declarou, o teu pai declarou, e o meu pai: Não é bom que o homem esteja só. Para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Tem versão que diz assim: uma ajudadora que lhe seja idônea. Ou seja, uma ajudadora capaz. Então Deus, mulher de Deus, Ele te criou para ser uma auxiliadora, uma ajudadora capaz. Ele já te deu a capacidade. E você sabia que Ele te chamou para ser uma auxiliadora, não uma ditadora dentro de casa? Ele não te chamou para mandar. Ele te chamou para submeter-se. Eu sei, irmãs, a palavra hoje
Não é de muito amém, não. Mas é remédio para a minha vida e para a tua vida. Sabe? Quando está esse silêncio assim, é porque o Senhor está tratando. Amém, amadas? Então, Deus, Ele te chamou para auxiliar, para ajudar, não para mandar. Mandar não é o teu papel. Mandar vai ficar pesado para você. E para mim também. Sabe? Abre a tua Bíblia, por favor, lá em Efésios capítulo 5. Existe uma hierarquia na família. E a gente vai ver agora essa hierarquia. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24. Presta atenção, amadas, no que a gente vai ler. Porque a gente tem que ler a Bíblia prestando atenção. Porque muitas vezes a gente lê e se esquece de algumas coisinhas, algumas instruções que o Senhor passa para a gente. E o versículo 22 diz assim: mulheres, diga assim, está falando comigo? Isso. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Então, quando você se submete ao seu marido, é a mesma coisa de você estar se submetendo ao Senhor, o teu pai. Aí ele continua: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo, sujeitas a seus maridos. Tudo aquilo que não for de encontro com a palavra de Deus. Porque acima do nosso marido está o Senhor. E a gente não pode ir de encontro ao Senhor. Amém, amadas? Então, o Senhor, a hierarquia na família. Primeiro vem o Senhor, depois vem o teu marido, você e seus filhos. Porque, amada, seus filhos, eles vão crescer, eles vão casar, eles vão embora. E vai ficar você e o seu marido. E muitas vezes mulheres estão colocando os filhos no lugar do marido. Isso é insubmissão. A gente primeiro tem que se submeter ao nosso marido, não aos filhos. Os filhos é que precisam se submeter a gente. Amém, amadas? É possível você viver uma vida firmada na palavra, sendo uma mulher submissa. Porque a submissão, ela é uma atitude do coração. E quando você decide obedecer à palavra do Senhor, a ajuda está lá, a força está lá. Você não tem desculpa. Você só não se submete se você não quiser. Sabe, amadas, depois de Jesus, o meu marido, ele é a pessoa mais importante da minha vida. O teu marido, ele precisa ser a pessoa mais importante da tua vida depois de Jesus. Ele precisa ser o teu amigo. Você precisa ser amiga do seu marido. Porque ele quem acorda contigo, ele conhece a todos os teus pontinhos, você também. E como eu já te disse, os filhos, eles vão embora. E o teu marido vai ficar lá com você. Amém, amadas? Rega todos os dias a tua família, a oração. Tenha esse hábito na sua vida, de todos os dias, você orar por sua família. Sabe, amadas, é importante você ter esse hábito, você colocar a sua família regada à oração.
Tem mulheres que quer as coisas, né, do jeito que ela quer, como ela quer e na hora que ela quer. E não é dessa forma. Eu já fiz parte desse time, de querer as coisas do meu jeito, como eu quiser e na hora que eu quiser. Mas graças a Deus, essa palavra chegou. E eu aprendi que não é do jeito que eu quero, não é como eu quero e na hora que eu quero. Sabe, amadas, você, sendo submissa, você pode dar opinião ao seu marido, sim. Você tem opinião própria? Tem, é claro. Deus te deu isso. Você dá opinião ao seu marido, sugestões, mas ele é quem decide. E você precisa respeitar a decisão dele. Porque muitas vezes a gente dá opinião sobre algo ao nosso marido e ele não pega aquela opinião que a gente deu, aquele conselho, e ele se dá mal. E muitas vezes, às vezes, quando ele se dá mal, a mulher diz assim: que coisa boa, achei foi bom, tu não me ouvisse. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para auxiliar, para ajudar. Então, o teu papel não é de achar bom. O teu papel é de ajudar, mesmo ele tendo errado. O teu papel e o meu papel é de auxiliar. Até porque, se ele se der mal, nós também nos damos mal. Porque quando nós nos casamos, nós passamos a ser um. E esse um é para o que der e vier. É para tudo. Não é só nos momentos bons e nos momentos de dificuldade deixar para lá, não. Esse um é para toda obra. Amém, amados? Porque no casamento, situações vão se levantar. Na vida a dois, situações vão se levantar. E você precisa estar ali, como uma ajudadora. Como uma mulher que está cheia dessa palavra. Se enchendo do Espírito Santo. Para poder ajudar, para poder auxiliar. Amém? Aleluia. Sabe que nós devemos respeitar os nossos maridos? Tem muitas mulheres que estão sendo desrespeitosas com seus maridos. E o que significa respeitar? Ato ou efeito de respeitar-se. Consideração, reverência. Abre a tua Bíblia, por favor, lá em 1 Pedro, capítulo 3. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. Vocês encontraram? Então, respeitar é considerar, é reverenciar. Considera teu marido. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 6, nós vamos ler. Amém, amadas, amados? Primeiro, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Ou seja, se você ainda, o seu marido ainda não está em Cristo, pratique essa palavra. Dentro da sua casa, com as suas ações, com as suas atitudes. Seja uma mulher de Deus dentro de casa. Porque muitas vezes você está na igreja, aquela pessoa amável, mas quando você chega em casa, você não mostra aquela mulher amável, não. Você mostra outra, que não te pertence.
Versículo 2. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza, demonstrada num espírito dócil, tranquilo e que é grande valor para Deus. Que a sua beleza não esteja só nos seus cabelos, nas suas roupas, né? Na sua elegância. E quando você abrir a boca, sai morte. Porque muitas vezes as pessoas são muito... Tem uma mulher muito bonita, muito elegante, mas quando ela abre a boca, é para destruição. Então, que a sua beleza seja de dentro para fora. Não é errado você se ajeitar, se arrumar, não. Você deve fazer isso mesmo para o seu marido. E você que ainda não casou, vai pegando essas instruções aí. Porque você vai precisar. Então, que a sua beleza esteja de dentro para fora. No bem tratado, seu marido. Versículo 5. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Não precisa você chamar o seu marido de Senhor, não. Você precisa honrar o seu marido e respeitar ele. Porque tem muitas mulheres, que desonram e desrespeitam seus maridos. Sabe, respeitar é mesmo quando o seu marido errar, não expor o erro dele publicamente. Porque tem mulheres que quando o marido dela erra, ela sai contando a todo mundo. Aí eu lhe pergunto, você não erra não? Você é perfeita? Você também erra, minha amada. Então, antes de você sair ventilando os erros do seu marido, se analise. Porque você e eu, nós erramos. Na caminhada a gente também erra. Sabe, tem muitas mulheres que chamam o marido de burro. Isso é um burro. Não serve para nada. Se eu não fizer, minha amada, eu vou lhe dizer um negócio. Se você estiver andando, fazendo isso, deixe disso. Porque isso aí vai travar a sua vida. Está travando a sua vida. É insubmissão. É desrespeito. Tem mulheres que na boca dela só sai. Isso é um ignorante. Não sabe de nada. Pense num homem ignorante. Só porque você sabe um pouco mais do que ele, só porque você estudou um pouco mais do que ele. Lembre-se que o seu papel é de ajudadora. Ensinar ele a ser educado. Tem mulheres que chamam o marido direto de preguiçoso. Pense num homem preguiçoso. Tudo isso que eu estou falando aqui a vocês, eu já vi. Olha, meu marido é um preguiçoso. Não tem coragem para nada. Pense num homem preguiçoso. Sabe quando é que ele vai ser corajoso? Nunca, porque você está declarando que ele é preguiçoso. E ainda mais falando para outras pessoas, sendo insubmissa, sendo desrespeitosa. Tem mulheres que chamam o marido de inútil, de idiota, de Zé Ninguém.
só porque ela tem alguma coisa a mais. Amadas, não humilhe o seu marido. Mesmo que você ganhe mais do que ele. Porque tem muitas mulheres que ganham mais do que o marido. E elas humilham o marido. Sabe? Elas envergonham ele. Publicamente. Se lembre que quando você se casou, vocês passaram a ser um. Situações se levantam no casamento. E às vezes você vai estar trabalhando e seu marido não. E o seu papel é de ajudar. Não é de humilhar ele, não. Não é porque você ganha mais do que ele que você tem o direito de estar humilhando seu marido, não. Amém, amadas? Não é porque você está numa posição maior que você tem o direito maior, natural, que você tem o direito de estar humilhando seu marido, não é seu marido. Você precisa se submeter a ele. Você pode ganhar milhões e ele um milhinho. Mas você precisa se submeter a seu marido. Porque isso é uma ordenança do Senhor. E quando a gente não faz isso, a gente não avança. A gente trava. As coisas não fluem. Mulheres, acreditem no seu marido, vale a pena. Você não sabe que quem está do lado de você é um pastor, é um profeta, é um apóstolo. Acredite no seu marido, seja a primeira pessoa a acreditar nele. Elogie o seu marido. Não importa se ele seja buchudo, careca, é seu. Elogie o seu marido. Quando ele vestir aquela roupa para vir para a igreja ou para trabalhar. Meu Deus, que homem tão lindo. Que coisa mais linda. E é todo meu. Elogie o teu marido. Seja a primeira. Porque lá fora, se você não elogiar, tem quem elogie. Se você não fizer isso dentro de casa, tem quem faça lá fora. Aí depois, vamos lá. Seja uma incentivadora dele. Incentive ele. Encoraje ele. Se é aquele homem que é um pouco mais, lento, encoraje ele. E você acelerada, poxa, ajude ele, homem. Nós somos únicos. Deus não fez ninguém igual, não. Seu marido não é igual a você, não. Incentive ele, seja uma incentivadora. Invista tempo de oração na vida do seu marido. Vale a pena. Vale a pena você investir tempo de oração. Ah, irmã, a senhora não sabe quem é meu marido, não. Realmente eu não sei, não. Olha, meu marido é tão ruim. É tão ruim. Pois ele vai continuar sendo ruim. Porque você não está fazendo nada. Declara a palavra na vida do teu marido, mulher de Deus. Fala fé, declara. Ora. Feito a gente viu ontem, intercessão. Até você ver a transformação. Acontece, viu? Vale a pena. Vale a pena. Invista tempo amando e respeitando seu marido. Sabe, amadas, muitas vezes você está desrespeitando seu marido na vista das suas filhas. E quando elas forem se casar, elas não respeitam o marido, porque ela aprendeu com você a ser desrespeitosa. A ser uma mulher que não honra o marido. Seja sábia dentro da sua casa. Porque quando a sua filha crescer, ela vai dizer, eu vou ser igual a minha mãe. Eu vou cuidar do meu marido igual a minha mãe cuidava do meu pai. Eu vou ser uma dona de casa como a minha mãe foi. Não deixava faltar nada para o meu marido, para o meu pai. Assim eu vou ser com o meu marido. Eu vou ser igual a minha mãe. Minha mãe respeitava o meu pai.
Não é porque você trabalha e você quer comprar as coisas. Peça primeiro orientação ao seu marido. Pergunte a ele se é para comprar. Aí diz, não, porque eu tenho meu dinheiro, aí eu posso comprar o que eu quiser. Não é assim não, amada. Primeiro você pergunta a ele. Vamos comprar, eu posso. Se ele concordar, você compra. Se ele não concordar, espere mais um pouquinho. O dinheiro não é só seu, não. O dinheiro é dos dois. Aí, muitas vezes, a mãe tem filhos. Eu tenho 2 filhos. Aí, eu trato mal o meu marido, está repreendido em nome de Jesus. Aí, quando eles casam, vão tratar mal a esposa. Por quê? Porque ele viu dentro de casa. Vão ser ignorantes com a esposa. Vão xingar a esposa. Por quê? Porque a mãe dele era assim. Agora, quando você cuida do seu esposo, você vai estar criando um filho e uma filha que vai saber respeitar e honrar o marido ou a esposa. Amém, amadas? É desse jeito. Quando você, mulher de Deus, se submete a seu esposo, Deus, ele te honra. Deus, ele te promove. Quando você age em fé, aquele marido que ainda não estava em Cristo, mas você está lá, no seu secreto, orando e declarando a palavra, intercedendo por ele e declarando a palavra. Aí cada dia ele está pior, mas você insiste. Porque o diabo não está satisfeito com a sua atitude de interceder por ele e de declarar a palavra. Aí ele vai acochar. Aí você acocha dobrado. Se orava 10 minutos, ora 20. E declara a palavra. E trata bem. Ô, irmã, é tão difícil. É não. É uma atitude do seu coração. Você é quem decide. E quando você decide fazer essas coisas, Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te promover. E lá na frente, aquele marido que você declarava, vai acontecer. Você vai ter dentro de casa o marido que você declara. Dentro da sua casa, você vai ter o marido que você declara. Amém, amadas? Aleluia. Agora eu vou por marido. Amém? Tem homem de Deus aqui? Então te segura. E agora eu vou para o marido. Amém? Está preparado? Então vamos lá. Efésios capítulo 5. Vamos voltar para lá? Que tem porção para o marido para lá também. Efésios capítulo 5. E o versículo, nós vamos ler, é a partir do versículo 25. E diz assim, Efésios 5, 25. Maridos, tem maridos aqui? Você que ainda não é, vai ser. Ame cada um a sua mulher. O Senhor está dizendo assim, ame cada um a sua mulher. Vocês entenderam, maridos? É a sua, viu? Ame cada um a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. É profundo, né? Mas é a instrução do Senhor. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo.
Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Certo? Vamos lá. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Amém? Vamos parar por aqui. Então, homem de Deus, você é o cabeça do lar. Mas o seu papel é de cuidar da sua esposa. O seu papel é de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A palavra diz que ninguém odeia o seu próprio corpo. Ou seja, homem de Deus, você não machuca o seu próprio corpo. Você não xinga o seu próprio corpo. E por que muitas vezes você está machucando a sua esposa? Por que muitas vezes você está xingando a sua esposa? O seu papel é de cuidar dela. Porque tem muitos homens que pensam que a submissão é escravidão. Mas a submissão não é escravidão, não. Sabe? A submissão da esposa não significa escravidão. Devemos nos submeter aos nossos maridos, até que ele não esteja de encontro com a palavra de Deus. E muitas vezes os homens dentro de casa são os ditadores. Não são aqueles que estão cuidando. Não são aqueles que estão respeitando. E o Senhor te chamou, homem de Deus, para cuidar da tua esposa. Para investir na vida dela. Você tem investido? Não me responda. Mas você tem investido na vida da sua esposa? Você tem investido tempo na vida da tua esposa? Você tem ouvido a sua esposa? Você tem saído com ela, passeado, lembrando os velhos tempos de namoro, de noivado? Você tem comprado algo para a sua esposa? Glória a Deus, eu tenho um marido que investe na minha vida. Se você quer ter uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, uma mulher sábia dentro de casa, invista na vida da sua esposa. Nós estamos aí uma semana da conferência. E o meu marido pagou a minha conferência. Sabe por quê? Porque ele quer uma mulher sábia dentro de casa. Cheia do Espírito Santo. Então você, homem de Deus, precisa investir na sua esposa. Cuidar dela. Como você cuida do seu próprio corpo. Amar ela como Cristo amou a igreja. Como Cristo te amou. Você precisa amar a sua esposa. Respeitar ela. Onde você estiver. Seja no trabalho, porque muitas vezes os maridos estão no trabalho e pensam que Deus não está vendo nada. A minha esposa não está aqui não. E começa com brincadeiras que não te cabem com mulheres do trabalho. Colegas de trabalho, que não tem essa palavra. E fica com brincadeiras com você. E você achando graça e achando bonito. Isso não te cabe. Te lembra que Deus está vendo. Amém, irmãos? Então, cuida da tua esposa. Seja respeitoso com ela. Em todos os lugares que você for. Seja um homem de respeito. Investe na vida dela. Você vai ter em casa a esposa que você declarar. Você vai ter dentro da sua casa a esposa conforme você tem investido na vida dela. Muitas vezes você reclama porque ela está descuidada, porque ela está desmantelada, mas você não compra uma roupa nova para ela. Tem mulheres que não trabalham, depende somente dos maridos. Aqui na terra, né? E você precisa suprir a sua esposa em todas as áreas.
no emocional, no natural, no espiritual. Esse é o seu papel. O seu papel não é só de mandar, não. De ser um ditador, de ser arrogante, não. É de cuidar em todas as áreas. A tua esposa é um presente que Deus te deu. Através da tua esposa, os teus filhos chegaram. Ela é preciosa. Para o Senhor, a tua esposa é a menina dos olhos dele. Então, cuida bem da tua esposa, da menina dos olhos de Deus. Porque ela é preciosa para o Senhor. Amém? Vamos voltar lá para 1 Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro capítulo 3, e o versículo é o versículo 7, que diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Você sabia, homem de Deus, que se você não trata a sua esposa com honra, Deus ele vai ouvir a tua oração, mas ele não vai te responder. A tua vida também vai ficar travada. Porque a palavra nos diz que você, homem de Deus, precisa tratar bem a sua esposa. Ela não é fraca, ela é frágil. Ela é delicada. Foi assim que Deus nos fez. E os homens precisam entender que tem mulheres que são um pouco emocional, são mais. E o homem sábio, ele vai poder saber discernir essas coisas. E vai saber tratar a sua esposa como deve. Como o Senhor quer que você trate a sua esposa. Sabe, o Senhor me lembrou algo agora, que tem mulheres que gritam o marido. Gritam o marido. Na vista dos filhos, nas vistas das pessoas. Isso é uma vergonha. Tem maridos que estão fazendo negócios e a mulher chega lá e desmancha o negócio. Isso é desonra. Eu estou falando pelo Espírito, porque o Senhor me lembrou agora. Amém, amadas? Então, são instruções para você. Se você fazia isso, deixe de fazer. É feio. Deus não se agrada disso. Agora, vamos para os filhos. Para a gente finalizar. Colossenses capítulo 3. Para a gente ir finalizando, né? Vamos chegar nos filhos. Lembra que há uma hierarquia? O pai, a mãe e os filhos. Os filhos ficam ali, na última colocação. Porque eles vão-se embora. Vão constituir família. Vão avançar no Senhor. Eu estou entendendo isso. Está chegando a hora de o meu primeiro ir. Os teus filhos não vão ficar debaixo das tuas asas para sempre, não. Deixa teu filho crescer. Deixa ele avançar. Deixa ele construir a vida dele. Firmado na palavra. A base tem que ser a palavra. Deixa ele desenvolver. Porque tem mãe que é muito apegada, né? Então vamos desapegar. Vamos desapegar. Eu já fui desse nível aí. Mas a palavra tem me ensinado. Deixa crescer. Deixa ele voar. Colossenses capítulo 3 e o versículo 20. Diz assim: filhos, tem filhos aqui essa noite? Amém. Então,
É para você. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Tudo que não for de encontro com a palavra do Senhor. No Senhor há equilíbrio. Porque tem muitos pais que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e quer que o filho beba. E o filho sendo filho de Deus. Então ele não vai fazer isso. Porque ele não vai desagradar ao Senhor. Tem pai que quer que o filho fume. E ele não vai obedecer essa instrução. Tem pai que acha que só o filho vai virar homem se ele se prostituir. E não é dessa forma. Nessa área aí você não precisa obedecer a seu pai, não. Amém? Vamos voltar lá para Efésios. Efésios, capítulo 6, foi o nosso texto base dessa noite. Todos chegaram lá? Efésios, capítulo 6, o versículo 1 diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, filhos, quer que tudo te corra bem e tenha longa vida nessa terra, bem-sucedida, honra teu pai e tua mãe. Obedece a teu pai e tua mãe. Porque nos dias de hoje, nós vemos muitos filhos gritando pai e mãe. Respeita o teu pai e a tua mãe. Nós vemos muitos filhos que quando os pais mandam fazer alguma coisa, vão fazer reclamando, murmurando. Nós vemos filhos falando dos pais. E isso não agrada ao Senhor. Se você é filho, quer viver bem, ter uma vida bem-sucedida aqui nessa terra, dias prolongados aqui nessa terra, honra o teu pai e a tua mãe. A gente vê, né, que quando chega, muitas vezes, né, chega a velhice de pais, tem filhos que colocam ele no asilo. Rapaz, teu pai e tua mãe cuidou de você. Desde bebezinho até você crescer, casar, constituir família. E quando eles estão velhos, doentes, dando um pouquinho de trabalho, você vai desprezar? Isso não agrada ao Senhor. Cuida do teu pai e da tua mãe, até o fim da vida deles. Honra eles. Faz tudo que você pode por eles. Porque eles são preciosos. Eles cuidaram de você. Eles passaram noite de sono para cuidar de você. Eles amaram você. Deram tudo que podiam a você, para que você pudesse viver uma vida bem-sucedida aqui na terra. Te deram educação, cuidaram da tua saúde, da tua alimentação. Aí quando chega o fim da vida, você vai desprezar o teu pai e a tua mãe? Filhos que respondem pai e mãe. Se você faz isso, deixe de fazer. Para que você possa viver bem aqui nessa terra. E para terminar, eu quero lembrar aos casais algo que vocês fizeram, eu também fiz isso. Quando a gente casou, seja com o juiz, seja com o pastor, a gente fez uma confissão. A gente fez uma promessa. E essa promessa foi a seguinte: quando a gente estava lá diante do juiz ou do pastor, a gente disse assim um para o outro: eu prometo estar contigo na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Aí você também prometeu
amando-te, respeitando-te e sendo-te fiel em todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. A gente prometeu isso quando a gente casou. Aí a gente casa, aí o tempo passa, e a gente pensa assim, não dá não para viver com fulano não. Quando fulano estava lá na boa, né, te dando tudo que podia te dar, aí de repente veio uma situação e você precisou ir trabalhar para ajudar, aí você já acha ruim. Eu vou me separar. Eu posso me sustentar? Mas você disse que era na riqueza ou na pobreza. Sabe? Você disse que ia ser fiel todos os dias da tua vida. E muitas vezes você está traindo sua esposa ou sua esposa traindo seu marido. Mas você disse que ia ser fiel. Aí, um dos dois adoece, aí a pessoa diz, não aguento isso não. Olha, deixar para lá, vou viver minha vida, eu sou jovem, eu tenho que viver. Uma pessoa adoece, muitas vezes um acidente acontece. Mas quando você casou, você disse que era na saúde e na doença. Você prometeu diante do juiz, diante de Deus, que era na saúde e na doença. Que era nos momentos bons e nos momentos ruins também. Na alegria e na tristeza. Porque situações se levantam para todo mundo. E porque agora, por qualquer coisinha, você quer deixar? Vá colocar seu joelho no chão. E vá orar ao Senhor. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode te ajudar a passar por qualquer problema e situação no teu casamento. Eu sou uma prova viva disso. Eu provei e vi que o Senhor é bom. Quando você quer, Deus pega junto. E o teu casamento é transformado. Agora, quando você não quer, você inventa qualquer desculpa. Mas se lembre que você prometeu. Não foi só diante do juiz e do pastor, não. Foi diante de Deus. E quando você não cumpre isso aqui que você prometeu, você está quebrando uma promessa que você fez diante de Deus. Amém, amados? Amém. Vocês foram abençoados? Amém. Louvado seja Deus. Foi a palavra que o Senhor me entregou para essa noite. Amém. Amém. E eu creio. Eu creio que pessoas foram alcançadas. Amém. Porque o Senhor me entregou essa palavra essa noite. Amém? Então, vamos continuar praticando a palavra do Senhor? Né? Fica de pé. Fica de pé. Vamos continuar praticando a palavra do Senhor. Ofertando, dizimando, porque é um mandamento do Senhor. Então, sai do teu lugar com alegria. Com muita alegria, saltitante. Para ofertar e dizimar. Amém? Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. A minha casa só vai melhorar. Minha família só vai melhorar. Meu casamento só vai melhorar. A minha vida só vai melhorar. Aleluia. Glória a Deus. Então, pega essas instruções, você que está casado, pega essas instruções, coloca em prática dentro da tua casa. Porque é vida para a gente, é saúde. Seja submissa, mulher, ao teu esposo. Seja uma mulher submissa. Seja uma mulher sábia. Maridos, cuidem das suas esposas. É um presente de Deus. Mulheres, usem o domínio próprio.
usem o domínio próprio. Filhos, sejam obedientes, porque é promessa do Senhor para a tua vida. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, por essa palavra que foi ministrada essa noite. Muito obrigada, Pai, porque sabemos que pessoas estavam precisando de ouvir essa palavra. Obrigada, Senhor, porque pessoas foram tratadas, pessoas foram alcançadas, pessoas que achavam que o seu casamento não tinha jeito, mas com o Senhor há jeito, há solução. O Senhor é a solução. Obrigada, Pai, muito obrigada pela vida do nosso pastor, da irmã Márcia, pastor Ailson, sua esposa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essas portas abertas, porque todas as noites nós recebemos maná do Senhor. Obrigada, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor dê sabedoria à diretoria para investir no ministério. Desde já nós te agradecemos para uma ida para os nossos lares, debaixo da tua santa e eterna proteção. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Quem crê, diga amém. Aleluia. Boa noite e amanhã tem mais. Amém, amados? Só vai melhorar.